A paz do Senhor Jesus Cristo a todos, a paz do Senhor, Mauro Malafaia Oficial. Antes de a gente começar para mais um vídeo, já deixa seu joinha, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe, comente, para que nosso canal e nossa família aqui, nessa missão Atalaia, que é pregar o verdadeiro e genuíno Evangelho do Senhor, venha crescer essa família, né? Essa família para nós é importante. Tenho vocês e vocês me têm. Nós somos todos irmãos em Cristo Jesus. E assim, um vai orando pelos outros e abençoando uns aos outros, não é verdade? Então, antes da gente começar, vocês já sabem lá. Então, aquele joinha. E a paz do Senhor a todos. Muito obrigado mesmo por estarem aqui. Mais um dia aqui. Começamos a nossa semana, segunda-feira hoje. Nós vamos em lá, Gálatas, no capítulo 1, do versículo 11. Nós vamos tentar aqui até o 24. Acho que dá. Tá bom? Vamos lá. Nós vamos falar de um assunto bem importante. Vamos ler aqui primeiro. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira persegui a igreja de Deus e a assolava, e na minha nação excedia em judaísmo e muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas quando aprove a Deus que, desde o ventre da minha mãe, me separou, e me chamou pela sua graça, revelar-se seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, não consultei a carne nem o sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passado 3 anos, fui a Jerusalém ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para a Síria. Pulei um aqui. E não vi nenhum, eu pulei o 19. E não vi a nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que, diante de Deus, testifico que não minto. Depois fui para as partes da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, que estavam em Cristo, mas somente tinha ouvido dizer aquele que já nos perseguiu, anuncia agora a fé que antes destruía, e glorificavam a Deus a respeito de mim. Aqui é um relato de Paulo a Gálatas, né? Aos irmãos de Gálatas. A carta, uma epístola de Paulo a Gálatas. O que a gente vai trazer aqui nesse... Vamos por partes aqui para vocês, que vocês entendam. Não é um texto tão complexo, mas é um texto bem... como diz aqui o povo, bem edificante, né? Vamos lá. Mas faço saber, irmãos, falando aos crentes lá, tá? Que o evangelho que por mim foi anunciado, a mensagem da cruz, não é segundo os homens. Quer dizer, ele não aprendeu de homem nenhum, não é segundo os homens. Porque não recebi, nem aprendi de homem algum. Revelação de quem? Jesus Cristo, o Espírito Santo. Mas pela revelação de Jesus Cristo, né? Então, o Espírito Santo de Deus revelou lá depois do encontro do apóstolo Paulo com Jesus: Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele ficou cego lá, tal. E depois ele já estava aqui revelando, falando para as pessoas, para Gálatas, o que tinha acontecido com ele, né? Qual foi a trajetória dele. Que não, esse evangelho ele não aprendeu com homem nenhum, né?
não aprendeu, nem consultou ninguém. Foi revelado pelo Espírito Santo de Deus. Mas pela revelação de Jesus Cristo, né? A ação de Deus. Então, aqui é o seguinte, foi o Espírito Santo, né, que foi revelando lá. Jesus teve um encontro com Jesus, o Espírito Santo de Deus. Tá bom? Então isso foi revelação de homem. O que ele quer dizer é o seguinte, que não aprendi de homem algum. Foi revelação divina, né? E aí muitos vão contestar. Ah, irmão, mas pode ter revelação? Lógico que sim. Eu creio sim nos dons espirituais, né? Eu creio nos dons espirituais. Creio sim. Eu mesmo já sou, né? Eu mesmo já passei por isso. Né? Vou contar uma história rapidinho. Um dia eu estava num ônibus e eu sentei no corredor e o banco, geralmente as pessoas sentam no banco da janela, né? Eu sentei no corredor, eu não ia tão longe, sentei no corredor, não sei porquê, também, mas acabei sentando no corredor. E aquele banco vazio, todo mundo vinha, pedia licença para sentar, levantava, passava a catraca. Eu estava na frente, nos bancos da frente, antes de passar a catraca. E aí a pessoa não ia, e ninguém sentava. Chegou um certo ponto que eu fiquei pensando, rapaz, será que as pessoas vêm aqui e tentam entrar aqui? Eu puxo, eu recuo minhas pernas, para as pessoas sentarem no banco da janela, as pessoas desistem, sentam em outro banco ou passam uma catraca. Será que eu estou cheirando mal alguma coisa, né? Sei lá. Olhei meus pés para ver se eu não tinha pisado em nenhum cocô de cachorro, alguma coisa, né? Sei lá, achei estranho. Chegado a determinado ponto, depois de passado aqui uns 20 minutos disso, 25 minutos mais ou menos, o que aconteceu? Subiu uma senhora e veio para querer sentar e tinha um banco vazio, ela sentou no outro. Aí em seguida subiu uma menina de muleta, né? Tava bem assim, a gente pode dizer, né? A gente não sabe nem o que falar mais. A pessoa tava o quê? Fora do peso, sei lá, tava obesa. Obesa é a palavra técnica, né? Aí estava lá, tal, não sei o que, e tava com uma muletinha e tal. Uma bengala, uma bengala. E aí ela pediu licença e sentou nesse canto. Assim que ela sentou, eu dei licença, ela passou, foi para a janela e eu voltei a sentar no corredor. Assim que ela passou, o Espírito Santo de Deus falou para mim, ó, tá vendo essa daqui? Eu vou te falar o que que ela tá passando. E eu olhei para ela e percebi que ela estava com um olhar bem triste mesmo. E eu digo, Senhor, eu nem conheço, nem sei, né? Conversando com Deus, eu abaixei minha cabeça, fechei os olhos e o Espírito Santo me revelou. Eu falei, mocinha, vem cá. Era uma bela novinha, uma adolescente, né? Uma adolescente para jovem, eu acho. Devia ter uns 17, 18 anos por aí. Eu falei, vem cá, mocinha, preste atenção. Uma coisa, você crê em Deus? Ela falou, creio. Eu falei, eu posso lhe falar alguma coisa da parte de Deus? Ela falou, pode sim, pode. Aí o brilho do rosto dela parece que já mudou. Aquele semblante pesado já, aliás, teve um brilho. E aí eu falei, olha, Deus me revela o seguinte, Deus me mostra o seguinte, que às 2h22 da manhã você pensou, essa madrugada, você pensou em tirar a sua própria vida. E Deus não permitiu. Porque depois você caiu em prantos e está até agora sem dormir. Você passou a noite em claro, chorando. De tamanha tristeza que está no seu coração. Né? Porque te humilharam, te abandonaram. E aí Deus foi revelando. E essa menina caiu em pranto dentro do ônibus. A senhora que tinha entrado primeiro, acho que era a avó dela, não sei. O que está acontecendo? Eu falei, não, eu só estou entregando alguma coisa da parte de Deus para ela. Deus está falando com ela e através do Espírito Santo está me revelando e eu estou entregando para ela. A mulher falou, amém. Ela está precisando. Eu falei, pois é. Aí fiquei conversando, tá, não sei o quê. Quando chegou num ponto final, no terminal de ônibus, eu desci e fui carregar meu bilhete. Ai, tô com a rinite muito atacada. Eu desci, fui carregar meu bilhete. E no que eu volto, quando eu olho nas plataformas do meio do terminal, essa mocinha, né? Eu falei para ela, Deus revelou para ela, aliás, você, né,
tenha ânimo, não sei o quê, e algumas coisas a mais lá referentes, e tudo bateu direitinho com o que estava acontecendo na vida dela. E Deus deu uma indicação do que ela deveria fazer. Quando eu olhei lá no meio daquelas plataformas, que eu fui carregar o bilhete, que eu voltei, que eu olhei no meio das plataformas, ela estava com um bolo, um pedaço de bolo, que eles vendiam no terminal, uns pedaços de bolo num potinho, na mão de chocolate, e amuleto nas costas, na outra, e andando todo feliz e falando com a avó dela, que é mais na frente. Aí eu disse, hoje Deus me usou, e o Espírito Santo hoje, eu acredito em revelação. Por quê? Essa menina estava tentando contra a própria vida dela. E ali uma vida foi salva. Porque talvez nessa noite ela não conseguiu, mas o que o Espírito Santo me mostrava é que ela iria tentar outra vez ainda fazer isso. Né? Tamanha tristeza no coração dela. E a gente não vai revelar aqui os problemas particulares que diz ao Espírito Santo, mas essa parte eu gostaria estou compartilhando com os irmãos aqui, para que vocês creiam nisso, tá bom? Então Paulo aqui está dizendo isso, né? Que foi. Aí ele fala sobre a coisa dele, ó, mas porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta, nós estamos no 13. Qual que era a conduta dele? No judaísmo, né? A prática do judaísmo, como de sobremaneira perseguia a igreja de Deus e assolava, né? Paulo era perseguidor, a igreja. E na minha nação exercia em judaísmo e a muitos da minha idade. Quer dizer, na prática do judaísmo, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quer dizer, ele era um judeu ali fervoroso, né? Do judaísmo. Mas quando aprove a Deus que, dentre o ventre da minha mãe, me separou, Paulo, declarando que foi Deus e me chamou pela sua graça, né? Deus, na graça, revelou seu filho a mim, né? No encontro de Paulo lá, e o Espírito Santo veio trazendo essa revelação ali, porque eu pregasse entre os gentios, que eram os pagãos, que eram as pessoas que não têm. Não consultei a carne nem o sangue. Quer dizer, Paulo não consultou ninguém. Ele simplesmente seguiu a orientação de quem? A revelação de quem? Do Espírito Santo. Nem tornei a Jerusalém. Quer dizer, ele está testificando aqui. A ter com que os antes da mim eram apóstolos. Não foi ter com os apóstolos, ele foi pregar. Ah lá, depois passado, mas parti para a Arábia. Paulo já foi fazendo a pregação do evangelho. E voltei outra vez a Damasco, lá na cidade, lá onde ele estava indo, lá quando ele teve encontro com Jesus. Depois, passado 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro. Aí sim ele teve encontro com um dos apóstolos, que foi a Pedro. E fiquei com ele 15 dias, né? Ali é onde está a passagem ali, que ele se apresenta para Pedro e diz que é apóstolo em Jesus Cristo, né? Não viveu com Jesus, mas ele é apóstolo, né? Porque levantado por Jesus Cristo. Eu não via nenhum outro dos apóstolos senão a Tiago, irmão do Senhor. Quer dizer, ele não teve contato, a não ser com Tiago. Ele considera Tiago apóstolo, muitos não consideram, mas vamos lá. Não foi os 12, né? Porque Tiago não é dos 12. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Então ele não está mentindo. Depois fui à parte da Síria e da Cilícia, e não conhecido em vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Quer dizer, eles não eram conhecidos das igrejas na parte da Judéia. Aí, mas somente tinham ouvido dizer. Qual que é? Que a Paulo, agora de perseguidor da igreja, testificava o quê? Falava do amor de Cristo, do Evangelho. Oh, que transformação. Aquele que já nos perseguiu, anuncia agora a fé que antes destruía. Então, agora Paulo já passou a pregar o Evangelho, né? Então, Paulo foi o pregador dos gentios, que pregasse entre os gentios, tá vendo? Aí, agora aqui, antes destruía. E glorificavam a Deus a respeito de mim. Quer dizer, eles ficaram impactados, dizendo, olha, aquele que perseguia, né, a nós, a igreja de Cristo, né, esse que perseguia agora passa o quê? A fazer parte, né, aceitou Jesus. Então aqui é o seguinte, outra coisa que eu quero dizer, esse dia eu estava num embate muito grande, e um ateu foi querer um desses
ateus aí, que diz que acredita em Deus, mas na verdade eles já são ateus, né? Porque o cara já passou do limite. E ele começou a debater, perguntar algumas coisas para mim, falar algumas coisas da Bíblia, e falou que Paulo não era apóstolo. Eu disse para ele, não, Paulo era apóstolo. Não, mas Paulo não andou com Jesus, não foi dos 12, só apóstolos, somente os 12. Eu disse, mas é o que eu digo para ele, essa palavra, essa passagem aqui. Eu falei, mas ele teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco. Ele foi pregador de gentios. Você só sabe do evangelho hoje em dia graças a Paulo. Como assim? Eu falei, porque ele pregou os gentios. Senão a religião ia ficar restrita ali ao povo judeu. Né? Os que aceitassem Jesus Cristo ali, reconhecessem Jesus Cristo, a cruz, o Calvário, toda a ressurreição de Cristo. Né? Aí ele ficou assim, mas ele não é considerado apóstolo. Eu falei, acho que é. Aí onde ele fala aqui? Ele me chamou pela sua graça. Pela graça de Deus. Deus chamou revelar seu filho em mim. Para que eu pregasse entre quem? Os gentios. Falei, tá vendo? Aí, agora você já entendeu. Que você só está falando de Cristo, brigando aqui e debatendo comigo as questões aqui da Bíblia, porque você um dia ouviu falar dela. Graças a quem? O apóstolo Paulo. Né? Paulo não foi constituído entre os 12 lá, mas pela graça foi chamado por Jesus para ser apóstolo, para pregar a quem? Aos gentios. E eu falei para ele, graças a isso, você está falando comigo sobre o evangelho, nós dois estamos falando aqui. Paulo foi pregador dos gentios. Tanto é que a igreja ficou pasmada, de perseguidor, falou, nossa, rapaz, o cara perseguia a gente, o cara brigava com a gente, matava, queria saber de nada, né? Aí teve um encontro com Jesus e agora segue a Cristo. Muitos de nós já tivemos esse encontro, né? Eu já tive esse encontro. Você também já teve. Eu creio que você que está aí, que não nasceu em berço evangélico, mas um dia aceitou Jesus como único e suficiente Salvador da tua vida, confessou seus pecados. Você sabe muito bem esse encontro que Paulo teve, o que significa para você, e o que significou para Paulo, e o que significa para nós. Somos chamados a revelar o que? A pregar o evangelho, para que pregasse entre os gentios. Através do quê? Através de uma revelação, né? Essa revelação que a gente fala é de Jesus Cristo. Então eu creio nos dons espirituais, creio sim nessa revelação, até porque eu já passei por isso que eu já contei para vocês agora. E o que a gente tira de lição disso, de mensagem para nós disso? Que devemos obedecer e ouvir o Espírito Santo de Deus, porque ele vai nos revelar qual caminho devemos seguir, o que devemos fazer, o que devemos nos atentar, o que estamos caminhando por o caminho errado, o que nós não estamos deixando de fazer, dar voz ao Espírito, ouvir o que Deus vem falando com cada um de nós, né? E Deus, você vai orar, e Deus vai te revelar, e vai pela graça, porque é um favor imerecido, não merecemos, somos todos pecadores, mas pela graça, pela cruz, pela graça do Senhor, por misericórdia, Deus usa os seus ainda sobre essa terra, né? E muitos aí que eu oro por aquele cidadão que eu estava conversando com ele, que de perseguidor, como ele já conhece um pouco da escritura, de perseguidor, ele seja agora perseguido, como Paulo foi, como nós somos, né? E Deus abençoe a vida de cada um de vocês e creiam nos dons espirituais. Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos.